paz você que nos ouve. Graça e paz, pastor Natan, pastor Rodrigo, irmão Gustavo, Thiago, irmão Alex, que está aqui conosco também. Um prazer ter você aqui, que Deus abençoe sua vida. E hoje, iniciando o segundo episódio do nosso podcast Deus Vivo, estamos com uma presença muito especial, nosso pastor Rodrigo Leite. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui nesta noite, podendo falar com o senhor, podendo aprender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre experiências com Deus, aprender um pouco também sobre o avivamento, conhecer um pouco da história da igreja cristã através dos séculos. E é uma honra estar aqui. Eu falo assim, Natan, antes de sair de casa eu olhei para a Grace e falei, nossa, eu tinha que ter feito um jejum, porque a mesa vai ser forte hoje, sabe? Então, vai tremer. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe e deixa Deus te usar. Vai. Você que está nos acompanhando, nos assistindo também, Deus abençoe a tua vida. Quero cumprimentar e pedir que você compartilhe aí este podcast, né, os nossos cortes, as transmissões, que você possa compartilhar para alcançar o maior número de pessoas. É isso aí, Gustavo? Isso aí, galera, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação ter vocês aqui assistindo nós. Espero que vocês tenham muito à vontade aí onde vocês estão e que possa adquirir conhecimento deste segundo episódio, que vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Isso. Pastor Rodrigo. Boa tarde a todos, obrigado, pelo convite, obrigado ao pastor Natan, todos vocês, que bênção, que bacana ver esse ambiente que vocês prepararam para que a gente pudesse estar aqui, e eu agradeço bastante o convite, sempre muito bom estar aqui na comunidade Deus Vivo, onde sempre a gente é muito bem recebido, e compartilhar um pouco daquilo que é o assunto que nos move assim, em especial, que é o Evangelho de Jesus. E um propósito, assim, um foco maior em missões, e no meu caso em missões na Europa, no sertão, mas em especial aquilo que eu venho fazendo há 9 anos, que está relacionado à Europa. Bacana. Que benção. Bom demais. Pastor, uma alegria ter você aqui. E pastor, para nós iniciar e conhecer um pouquinho do pastor Rodrigo Leite, para quem está nos ouvindo, queria que o pastor pudesse compartilhar um pouquinho do seu ministério, da tua experiência, da tua família, para quem está nos ouvindo, se situar um pouco sobre quem é o pastor Rodrigo. E quem é o general. O general, tem história aí, hein? Tem história. Sim, então, é o general. Que o pastor se apresentar, a gente vai conversando e vai ser benção. Então, eu nasci na cidade de Itaúna do Sul, próximo à divisa ali entre o Paraná, Mato Grosso e São Paulo, A minha vida toda foi voltada ao futebol, até os 19 anos, me tornei profissional, joguei alguns campeonatos de maneira profissional, e aos 18 para 19 anos eu comecei a ter problemas, diversos problemas de saúde relacionados à síndrome do pânico, depressão e tal. E nesse período tinha um pastor de Maringá pregando o Evangelho em Itaúna. Eu fui convidado para uma reunião, e eu acho que na primeira reunião que ele foi, eu já levantei a mão. Olha aí, que e aceitei Jesus. Porém, eu estava num processo difícil, bem difícil, já de depressão avançada. Porém, eu sabia o que eu estava fazendo até ali. E depois eu tive um quadro bem pior. Eu tive um quadro que chegou a ser diagnosticado esquizofrenia. Fiquei mais ou menos uns 3 meses sem andar, deitado numa cama. O pastor me trouxe para Maringá, fui levado ao psiquiatra, e ali a igreja, com mais ou menos 200 irmãos, estavam assim orando, crendo que eu podia ser liberto apenas ali pela oração. E claro que foi a oração que moveu tudo, mas eles depois entenderam que era necessário ir para o psiquiatra. No psiquiatra eu tive como que eu posso dizer, um surto lá dentro, e aí eu invadi a sala do psiquiatra, empurrei, entrei com tudo, porque eu tava passando muito mal. E aí ele correu, deu um mata-leão, e aí já fez queria me mandar para o hospital psiquiátrico, me internar. Meu pastor não permitiu, o pastor Abimael Milbayer.
E dali eu fui levado para onde ali havia um fundo da igreja, né, em Maringá. E ali eu fui levado para o fundo da igreja, e no fundo da igreja, ali com 2 irmãos me ajudando, revezando, um hoje, um grande amigo, pastor Ivan, né, pastor Natan conhece, né, me ajudando de dia e de noite. Aí eu fui passando por todo esse processo até me recuperar, até vir o processo de 1 ano depois que eu tive uma experiência mais forte com Deus, e foi onde eu digo que a minha mente voltou ali, porque a minha mente ficou fora por muito tempo, né? O pastor, entrando um pouquinho nisso, o pastor passou um processo psicológico, mas aí quando o pastor traz assim, ele também era espiritual. Então, foi um processo de libertação. Foi. Quanto a esse quadro, a gente hoje é um assunto, a depressão, né? Ela tá, a ansiedade tá em todo momento. O grau só para contextualizar, então, era um grau assim, além do normal, era uma ansiedade, era algo além. E esse processo, pastor, de cura ali, onde era o espiritual e o físico. Emocional. Como foi esse momento, assim? É porque assim, no caso, no meu em particular, porque assim, cada caso de depressão, síndrome do pânico, hoje tem outras doenças que estão avançando, como TDAH, autismo, né? Avançou muito esses quadros, né? Mas assim, no meu caso em especial, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses a igreja orando, e eu estava tomando remédio, estava medicado. Então eu estava medicado com remédio controlado ali e tal. Porém, houve um dia que eu tive uma experiência muito grande. O pastor saiu para ficar 3 dias em oração em um lugar isolado e de jejum. E naquele dia, naquele período eu não sabia, porque o máximo que eu fazia era de da cama até o banheiro e voltava. Eles me serviam ali as refeições, eu não conseguia comer. Emagreci, vim de meu peso de atleta 79, 80 quilos para 52 quilos, né? E fiquei acabado. Algumas pessoas iam orar lá no fundo do quarto, lá onde eu morava, e a oração delas era: Senhor, prepara o seu pai, prepara a mãe dele, porque eles já estavam orando pelo velório. Misericórdia. Eu estava pensando no pior. No pior, com certeza. O quadro era. E os meus pastores investiram, confiaram, acreditaram. E nesse período de 72 horas eu tive uma experiência especial. Deus veio e me e eu tive consciência da presença de Deus. Amém. E convicção de que daquele momento em diante a minha mente estava curada. Amém. Porém meu corpo estava atrofiado. E aí assim, Deus podia ter curado o corpo, Deus é soberano, né? Mas ele curou a minha mente. Amém. E aí a partir dali eu comecei a caminhar, voltei a fazer minhas atividades assim devagar, parei com o futebol porque não tinha como, né, voltar mais ali, não tinha mais força, né? E foi mais ou menos uns 2 anos a 3 anos andando devagar em todo esse processo. E até andando assim, de andar mesmo, começar a voltar a andar, a estar em público, voltar, foi social. Um processo. Aí, mas aí Deus abriu meu entendimento com as escrituras. Ali no fundo da igreja era o tempo todo devocional, Bíblia, oração, jejum, e foram 5 anos do fundo da igreja e 1 ano numa casa atrás da igreja, numa casa na quadra de trás da igreja, onde eu entendo que Deus ali me colocou, onde eu entendo que Deus me treinou, me chamou, me treinou, me capacitou, me curou, fez tudo o que tinha que fazer. Né? E nesse período também consegui fazer um seminário de teologia, me tornei líder de IGC e tudo mais. Foi um tempo, eu creio que assim, a maior experiência da minha vida, um tempo de depender de Deus, de orar, por exemplo, para Deus nos abençoar com o almoço do outro dia, porque não tinha, né? E experimentando esses milagres. Que benção, pastor. Maravilha. Que benção, que história. É assim, eu vejo que serve de incentivo, né, pastor? Para que hoje as pessoas muitas vezes ficam voltadas a uma depressão e assim, a minha esposa é farmacêutica e às vezes ela fala: poxa, Gabriel, como as pessoas tomam remédio para ansiedade, remédio para depressão,
remédios fortes, sabe? E assim, num contexto de que ficou normal. Ficou normal. Ficou normal. Antigamente você tinha que, poxa, tal pessoa passa por dificuldade, toma um remédio mais forte. Menos, né? Era menos. Hoje naturalizou esse São vários casos, né? indicação, né? Uhum. Então, assim, eu acredito, pastor Rodrigo, que assim como o pastor testemunhou, né? Uhum. A mão de Deus transforma, Deus, né? foi isso. Esse momento de trazer a luz e luz da mente, eu cresci na igreja, nasci na igreja e teve um período que eu me afastei, sabe? Me afastei entre práticas e vice-versa. E quando me dei conta, eu tinha perdido minha família, tudo, e eu estava dentro de um quarto de hotel, com minha família na casa, eu afastado, não estava mais em casa há alguns dias, e ali eu tive esse mesmo sentimento que o pastor teve, sabe? De realmente cair em si, de reconhecer que o inimigo tomou conta da nossa vida, que o inimigo levou a gente a tomar decisões que são ruins, a ter comportamentos ruins, distante da presença de Deus, né? Porque eu tinha um conhecimento, mas quando o pastor fala de que a sua mente tomou-se, eu me recordo desse momento, sabe? Sim. Porque o agir de Deus é isso. O agir de Deus é isso. E tinha pessoas orando por mim o tempo todo, meus pais, minha família. E eu me recordo desse momento, igualzinho o pastor falou. E realmente, você está num momento de dificuldade, você está naquela luta, e vem algo e você sente a presença do Espírito Santo de Deus e te traz luz. Naquele dia, assim, é muito especial, porque naquele dia, quando eu saí do quarto, quando o pessoal me viu, os irmãos que... Era um sábado, o pastor estava em jejum sexta, sábado e domingo, orando e pedindo a Deus, porque alguns irmãos da igreja queria que eu fosse mandado embora, porque eles tinham medo de eu morrer lá no fundo. Então o pastor estava orando e buscando no Senhor uma palavra, se era para mim permanecer no fundo da igreja, ou se era para me entregar um tratamento total psiquiátrico e tal. Perfeito. E no sábado da tarde, porque quando veio essa graça ali, eu senti também que Deus tinha me tocado, porque eu tava... Esquizofrenia, você entra realmente... Sim. Você não entra em parafuso, você tá totalmente louco. Né? É um negócio muito complexo, porque você fala, então você foi doido. Literal, né? Não é? Porque esquizofrenia é um nome bonito que eles usam hoje, né? Antigamente era outro nome, né? E assim, ali o Senhor... E quando eu saí do quarto, quem estava lá, olharam para mim e falaram, cara, que isso? Deus te tocou. Amém. E eu falei assim, Deus, eu comecei a falar, né? Olha, tive uma experiência e tal. E assim, eu já estava 6 meses, eu acho que um pouco menos, 5 meses de cama e não voltava, não. Minha mente estava... E a partir dali, assim, os remédios foram sendo retirados, assim, já quase abruptamente. Foi uma unção de Deus, e o pastor lá também tinha tido uma experiência muito grande. Quando ele chegou, ele contou a experiência que ele havia tido. E a partir daquele dia eu sabia que eu podia viver de novo. Eu podia andar, eu podia estudar, eu podia namorar. As moças da igreja iam no quarto, davam um grito, aí saia correndo, porque falavam, doido, né? Então era uma experiência muito difícil, eu tinha 19 anos, né? Foi meio que uma segunda chance, assim, pra você viver. Foi uma boa chance. E onde que entra aí Lígia na história? Lígia, então, aí, pastor Natan... ter continuidade. Foi interessante, porque o meu pastor ensinou, nós aprendemos na igreja a corte. Então nós não namorávamos, nós orávamos até aparecer a pessoa, e aí a gente orava junto, caminhava e tal. E surgiram moças ali, porque daí assim, você vai tomando destaque, você começa a pregar, você tem uma célula, um GC lá com 80 pessoas, igual tinha em Sarandi, tinha até uma mãe de santo lá, perigosa, que era do nosso GC, e elas convertiam e voltavam, né? Mas aí, pastor Natan, eu tinha acho que 23 para 24 anos, e assim, aí, acho que eu tinha 24 ali. Aí a Lígia da Igreja Presbiteriana Renovada de Floresta.
E ali já tinha um grupo no Orkut. Olha aí. E me colocaram nesse grupo. No Orkut, vocês nem sabem o que é isso. Eu sei. Só o pastor Natan e o pastor Alex, né? Se pegar o e-mail do Natan lá, é natanzinho, bom de bola, é alguma coisa assim, ó. E aí no Orkut, fizeram a gente se conhecer. Mas era da igreja ali e tal e lá. E aí a gente se conheceu no final de um ano. E 9 meses depois, no dia 16 de setembro, eu posso errar, né? Foi 2005, a gente, ou 2006, né? Deus me perdoe. Se ela ouvir, vai dar uma. Ela vai assistir. A gente já estava 9 meses depois, a gente estava se casando já, a gente orou, entrou em acordo e tal, entendemos de Deus confirmou com ela, comigo. Ela também era uma menina muito guardada, né? No Senhor ali e tal. E foi assim, e nesse período, assim, tudo que eu fiz no reino de Deus, tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava investindo, servindo pessoas de rua, servindo pessoas na casa de recuperação, parece que era como se Deus estivesse falando assim para mim, porque naquela época a igreja não tinha condição de pagar nem o salário do pastor, era tudo pela fé, né? Então era como se Deus naqueles 7 anos tivesse encerrado um ciclo e eu fosse entrar num outro ciclo, que daí a gente ganhou casa para morar, ganhamos um carro zero. Olha, ganhamos um carro zero. Receba, Gu. Foi tudo assim poderoso. A minha casa, os presentes, foram tantos presentes, pastor Alex, que esses presentes precisaram ser levados para outros lugares. E nós guardamos ali de tantos presentes, e eram 250 convidados. Então assim, foi uma coisa assim, como se Deus estivesse falando assim, olha, porque eu entendo também que cada estação da nossa vida há uma bênção. E a estação do casamento, se você estiver no Senhor, quando ela chegar, Deus traz toda a provisão, assim como é a estação de construir um templo, né? Sim. Chega nessa estação, você não tem como, mas vem toda a provisão, como é a estação de um filho. Por isso que a gente incentiva os homens a terem filhos e não ficar esperando tanto tempo, né? Sim. Então aí nós nos casamos e são 18 anos, pastor Natan. 18 anos de... 18 anos de... E aí temos 18 anos. Preciosa Isabela, né? Só tem ela, só, pastor? Só Isabela. Não entendi a pergunta. Oi. Mas é só Isabela, só. Primogênita, só. Eu queria ter mais. Gustavo, né? Gustavo. Eu queria ter mais filhos, Gustavo. Mas assim, a Lígia foi mais... Teve mais juízo, né? Veio eu vim numa escola de fé. Ela advogada, a mente no lugar. Então tá bom. Mas se o senhor trouxer mais um, maravilha. Eu gostaria de ter Amém. mais um. Eu aconselho ao pastor Natan que tenha pelo menos mais um ou dois. Eu rezo pra ele ter uns 4. Vai dar. Então assim, foi isso. Ai, que foi isso, bênção, assim, pastor. essa parte né? Não tô aqui dizendo que eu nunca mais tive situações de lutas com estresse, com a própria depressão, né? Mas aquilo que Deus fez, assim, eu não tinha como. Meus pais ficaram anos sem poder me ver, porque tantos meus pais, algumas pessoas me causavam revivia alguma coisa. A presença deles trazia em mim disparava o coração, uma síndrome do pânico. Síndrome do pânico é terrível, quem tem sabe o que eu estou falando. E é algo que hoje eu posso aconselhar e trabalho com muitos irmãos em Cristo que têm esses problemas, que me procuram, né? Ajuda. Eu não deixo de responder nenhuma pessoa. Se eles me procurar no coisa, eu vou lá, eu tô lá no coisa, eu olho no meu direct lá, tudo que tiver lá de coisa eu converso para poder tentar ajudar. Olha, que benção. Pastor, só para a gente avançar um pouquinho ali, e do casamento, do ministério com a igreja, para a Europa e para o sertão, como que foi esse caminho? Como que Deus iluminou ali? Aí a gente ficou um período com o meu pastor, o pastor Abimael, pouquinho antes da gente casar, se mudou para Curitiba para se tratar de um problema. Idade 62, 63 anos, e ele foi para Curitiba.
Então eu fiquei o primeiro ano de casamento meio... Cuidando da igreja. Não, meio sozinho. Meio sozinho, porque eu saí de Maringá e vim morar em Floresta. Né? E a igreja também passou por uma situação difícil, porque tinha uma líder que levou um grupo. Uma outra líder ficou com outro grupo. Então foi um tempo difícil, assim. Aí ali já era líder de jovens da presbiteriana e eu fiquei com ela. Né? Um primeiro momento. E aí depois nós pastoreamos um período da igreja local. Nós pastoreamos a igreja local ali em Floresta um período. Chegou... A presbiteriana? Não. Uma igreja, local. Outra igreja local. E chegou um momento que nós... eu estudava muito história dos avivamentos. Estudei mais ou menos 15, 16 anos de conversão, história dos avivamentos. O dia que eu sentei e falei, vou escrever um livro, eu tinha lido muitos livros, eu tinha investido muito na minha vida, meu coração sabia o estado da Europa, sabia aquilo que estava passando num pós-cristianismo, as igrejas sendo fechadas, as igrejas se tornando em bares, né? Eu não orava especificamente para mim ir, mas tudo que eu pudesse ofertar, fazer, investir, porque existe algo que eu creio, né? Eu creio que em todo lugar que você investe, que você semeia sua oração, que você semeia suas lágrimas, você semeia o seu tempo, suas ofertas, você tem autoridade para entrar. Amém. Todo lugar que você investe, que você semeia, que você caminha dentro desses princípios, você vai ter autoridade para desfrutar, para entrar. E por acaso eu escrevi o livro, escrevi o livro, né? E aí lancei o primeiro junto com o pastor Luiz Hermínio, ele fez o prefácio, né, do Mevan, só o Luiz Hermínio, e vendeu muito rápido, para a Europa vendeu muito, e daí começaram a me convidar pelo livro. Olha aí, que beleza. Eles liam o livro, e eles que estão lá não sabiam onde eles estavam. Tem um amigo meu que ele trabalhava na frente do prédio de John Wesley, e não sabia o que era aquilo. Na frente da casa de John Wesley, um tangedor, ele não sabia o que era aquilo. Ele falava, o que é isso? E aí foi onde, assim, em 2015, o pastor Ulisses, que é do Mevan também, trouxe uma palavra de Deus, assim, falando, Rodrigo, eu acho que é tempo de você ir pro ministério. Ele até usou essa expressão mestre apostólico, que a minha área, eu dei aula de teologia há muitos anos, eu sempre tive essa área, mas eu sempre tive um coração queimando, um paixão, porque não tem como, você lê os livros, Heróis da Fé, Paixão pelas Almas, Porque Tarde pelo Avivamento, né? Você lê esse livro, seu coração fica queimando, e você tem um desejo de ter relevância, de falar assim, não, eu não quero ser só mais um. E a minha oração sempre foi assim, Senhor, eu não quero ser só mais um, eu quero que através da minha vida o Senhor cause um impacto. E eu também entendia que por aquilo que Deus fez, permitiu, as experiências, pela forma que Ele me permitiu ser conduzido até ser salvo, né, curado, restaurado, tinha que haver um propósito. E aí na primeira viagem para a Europa foi espetacular, foi fantástico, foi uma coisa assim, em 2015 foi poderoso, assim, coisas extraordinárias. Na primeira, agora a gente já está aí na 18ª, já foi 18 vezes. Nossa, né? Mas nem todas foi missões, né? Teve 2 férias com a minha família. A minha família foi outras vezes em missões, mas agora teve 2 anos que foi mesmo. Apesar que esse processo fica amigos, fica companheiros também da. Muitos amigos, muita necessidade lá, né? Então, depois a gente pode falar disso, mas assim fica. A gente sempre. Natan foi lá agora, já fez amigos, porque lá eles são também bastante carentes. O pastor, quando a gente fala aí do esfriamento da Europa, tal, contando a história do avivamento, que até a pessoa que é de lá, não sabia o que era o monumento, né, John Wesley. Tem um efeito que eu falo assim, às vezes você encontra uma pessoa, eu sou cristão, não sei se eu posso dizer isso, depois qualquer coisa nós corta fora, mas por exemplo, eu sou católico. Certo. Aí você vai aprofundar conversando com aquela pessoa, mas você vai na igreja? Não, eu ia com meu pai, eu vou quando tem um batizado e eu vou
Missa de Ramos. Eu fui no dia do casamento do companheiro meu. Então, missa assim, especial. é uma missa especial. Sim. Então, ele não tem eu tenho a minha religião, é convicto da religião dele, mas ele, no dia a dia, na fé dele, eu percebo que a religião não floresce nos princípios de vida, no valor que ele guia a família dele e tal. Hoje, quando o pastor fala da Europa, desse momento, é algo parecido com isso? Eu sou evangélico protestante? Não sei, né? Seria algo assim? É exatamente o inverso do que acontece aqui lá. Vou dar um exemplo para vocês, né? Que eu acho que é muito importante, assim, isso que eu vou falar agora, para as pessoas entenderem. Tem um pastor que ele tem uma grande relevância na cidade de Manchester, pastor Ezequias. E ele me contou isso e eu fiquei assim impressionado. Só para você entender, 90% dos ingleses que se dizem cristãos vão à igreja apenas 2 vezes ao ano. Só na Páscoa e no Natal. Então, olha que coisa interessante. Então, é um pós-cristianismo tão forte que é assim, eu sou protestante. Por quê? Porque o protestantismo, através da anglicana, que entrou na Inglaterra, luterana, que entrou na Alemanha. Na Alemanha é muito parecido com o luteranismo, né? Tem coisas assim até que são complexas de falar, né? O pessoal da presbiteriana, os batistas. Então, a Europa vive um pós-cristianismo. Após a Segunda Guerra, muitos homens que participaram de avivamento perderam suas vidas. Isso foi uma coisa que aconteceu, tanto em Gales como na Inglaterra, nesses países, né? E houve um tempo que veio uma pacificação, uma tranquilidade, e houve um esfriamento depois dos avivamentos, né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre, desde de 1300 ali, a história do cristianismo, mas... Só para a gente ter uma noção, pense bem comigo, 90% daqueles que se dizem cristãos protestantes na Inglaterra vão à igreja apenas 2 vezes por ano. Ou seja, é parecido com aquilo que os irmãos, né, da igreja romana aqui no Brasil vivem. Perfeito. Isso é bem parecido. E aquilo que o pastor falou, a gente... viu e ouviu isso lá através, né, do relato da Madalena. Eu esqueci o nome dela também. Mas acho que é isso. Lá em Gales, Eva Roberts, né? E ela explicando a respeito disso, de pós-guerra, esse esfriamento que começou a haver, né? Foi algo assim que foi indo. Eles começaram a diminuir as suas frequências, né, em relação a cultos, a participar da igreja em si. Foi entrando esse esfriamento até chegar ao ponto a secularização muito forte. A parte financeira, pastor Natan, que eles foram enriquecendo. Aí não preciso mais de muita coisa, né? Tá tudo bem. Sim. Né? O pastor, e assim, um esfriamento, eu acho que é um risco que ele pode acontecer em qualquer lugar. Sim. Se a gente fosse descrever ali uma igreja, a minha raiz é presbiteriana, renovada, nascida na igreja, passei por um período curto em outros ministérios e hoje eu participo da Deus Vivo. E que eu percebo, cada lugar, cada ministério que eu participei, tem uma forma de conduzir a igreja, assim, o agir de Deus, você vê ele, você vê cada um de uma forma, e a relação com o Espírito Santo, cada uma, vamos dizer assim, é de uma forma, é diferente. Tem suas peculiaridades. Tem suas pequenas peculiaridades, sabe? E a multiforme de Deus, isso, né? Deus trabalha de várias formas e é assim, o presbiteriano, o batista, o assembleano, é a multiforme graça, né? Isso, e numa igreja avivada, em crescimento, em vida, porque eu falo que uma igreja avivada, ela dá frutos, ela cresce, talvez assim... os frutos muitas vezes você crescer em uma igreja é pesado, é difícil, é luta, é chicoteada. Acompanho muito o pastor Natan, muitas situações que fala, rapaz, que é só Deus difícil na causa mesmo para fortalecer e continuar, sabe? E dentro desse contexto de igreja, esfriamento, esse processo na Europa,
que acontece? A pessoa, poxa, parei de ir para a igreja, será o Espírito Santo que agia deixou de agir? Que gera esse esfriamento? O pastor que estudou bastante, que acompanhou, que de uma revolução que veio, o crescimento, aí tem grandes nomes, né, de sermões de Billy Graham e tal, o crescimento extraordinário, né, pastor, de conversão. Sim. E aí, de repente, o esfriamento. O que leva a igreja a entrar nesse... É o que leva a igreja a entrar no esfriamento. Eu vou utilizar a fala de um irmão que eu encontrei no tabernáculo de Charles Spurgeon. Ele nos atendeu em uma expedição e eu perguntei para ele o que Spurgeon entendia, porque Spurgeon é uma grande relevância. Ele tinha uma igreja que tinha 2 cultos, um de manhã e um depois, com 15 mil pessoas dentro do templo dele lá, do tabernáculo. Eram 30 mil pessoas em Londres que saíam de suas casas, né, no século 18 ali para 19 para ouvir Charles Spurgeon. Então eu perguntei para um reverendo que estava lá, né, o que Spurgeon entendia no período dele, o que é ser uma igreja relevante e como que as igrejas elas se deterioram, ou elas se esfriam, ou se esvaem, né? E a resposta dele foi o seguinte: Spurgeon tinha 3 coisas que ele entendia que mantinham uma igreja relevante, ou sem elas faria com que a igreja acabasse. Em primeiro lugar, Spurgeon entendia que o culto mais importante da igreja precisava ser o culto de oração. Spurgeon ele não entendia que aquele culto precisava ser com mais pessoas, mas ele tinha que ser o culto mais importante. Os pastores tinham que ter aquele culto como o culto que eles mais celebravam. Então Spurgeon ele entendia isso tão bem que embaixo de onde Spurgeon pregava, ele construiu algo que ele chamava de caldeirão, que ficavam 200 pessoas ali orando, e ele falava: ali é um caldeirão, eles mandam fogo para cima e eu aqui no altar mando fogo para frente, né? Em segundo lugar, Spurgeon entendia que para uma igreja ser relevante, toda mensagem, toda ministração, toda palavra, ela precisava ser cristocêntrica. Amém. E Spurgeon é tremendamente cristocêntrico. Tudo que você lê dele, você vai ver Cristo, você vai ver a obra da cruz, você vai ver sobre arrependimento, você vai ver o evangelho puro pregado. Então ele dizia, para uma igreja ser relevante, ela precisa ter uma reunião de oração forte, ela precisa que o ministro ele precisa pregar sobre o evangelho em todas as ocasiões. E em terceiro lugar, que eu acho que é aí onde houve o erro e o esfriamento, a igreja precisa habilitar a próxima geração. E Spurgeon acreditava que a escola dominical com crianças, que as crianças não era futuro, era aquele momento. E que se a igreja inglesa, se a igreja galesa, se a igreja da Europa não habilitasse as crianças, ela perderia a próxima geração. Spurgeon, a galera no tempo de Spurgeon, eles não perderam. A geração que veio em seguinte continuou, o fogo continuou queimando, mas a que veio depois deles, eles não habilitaram a próxima geração. E essa marca é tão profunda que durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial atingiram o tabernáculo. As bombas atingiram o tabernáculo e ele foi diminuindo de 15 mil chegou a... Hoje acho que cabe 1.000 pessoas lá só, pastor Natan. Só que olha que coisa interessante. Todo sábado à tarde tem 600 crianças que estão lá sentadas, que os seus pais, que às vezes são ateus, pais ateus ingleses, levam essas crianças para ouvir o evangelho. Olha, que benção. Pais que não estão na igreja há anos levam as crianças para serem ministradas e aprenderem o evangelho. Então ele disse: olha, nós temos 600 crianças na nossa escola no sábado à tarde. É o momento que a igreja fica mais cheia, porque a igreja mesmo deve ter ali seus 200, a igreja de Spurgeon hoje, que é uma batista, né? Spurgeon foi substituído por D.L. Moody. D.L. Moody sai dos Estados Unidos, porque eles eram amigos, e vem para ficar no lugar de Spurgeon. E
e permanece, continua o trabalho ali muito forte, né? Aquilo que as pregações, aquilo que Deus fez na Inglaterra através de Spurgeon, né? Havia feito com Wesley e Whitefield, depois veio Spurgeon. E hoje tem essas crianças, porém próximo do que havia é muito pequeno. Então eu fico com isso, porque para mim, se errar em habilitar a próxima geração, ou também, pastor Natan, o desvio do evangelho, ou também essas coisas todas juntas, né? O esfriamento da oração. Né? Não tem como ter um avanço ou viver, né? Essa chama. Essa chama uma hora vai acabar. Vai acabar. Porque vai assim, acabar. Nós chamamos isso de ortodoxia morta. O que é ortodoxia morta? Ortodoxia morta é quando eu sei tudo o que John Wesley fez, mas a vida que ele levava não era. Quando eu sei tudo que os pastores aqui da Deus Vivo fizeram, viveram e vivem, mas a vida eu acho legal, eu acho bonito, eu celebro, eu falo tal, mas eu não faço. É quando quem fala muito disso é Hernandes Dias Lopes. Então, ortodoxia morta é você saber, é você conhecer, mas você praticar. E quem é que está disposto a viver igual George Whitefield? Quem é que está disposto a viver igual o Charles Spurgeon? O Charles Spurgeon, ele tinha uma escola de pregadores enorme e ele dizia assim: eu prefiro ensinar um homem a orar do que sem a pregar. Se um homem aprender o que é oração, ele se torna perigoso para o inferno. 100 homens pregando, talvez não, mas um homem que aprende a orar, ele se torna perigoso. Forte. Tá doido. Né? Então, assim, e isso tudo, eu creio que nós estamos em tempos, em um tempo aceitável. Nós estamos em um tempo que Deus está soprando, nós estamos em um tempo onde os campos estão brancos, como o pastor Alex disse ontem. Nós temos uma grande oportunidade. Só que nós também temos um grande desafio por alguns rumos que o Evangelho tomou. E às vezes, hoje, os pastores, eu falo pela igreja brasileira e o que a gente acompanha, se pensa muito ou investe muito em métodos, né? E às vezes pouco em oração, na busca da oração, do ensino de Cristo verdadeiramente, né? Se nós não tomarmos cuidado, o que a Europa hoje está vivendo, mas ainda há, glória a Deus, Jesus remanescentes, mas se não tomarmos cuidado, isso pode chegar. Pode chegar em nós. Pode chegar em nós. Porque, pastor Natan, é interessante isso que você está falando, porque, gente, vamos prestar atenção na quantidade de templos que nós temos hoje. Lá tem esses templos todos, mais do que aqui. Você passa, por exemplo, numa cidade pequena em Gales, 7 mil pessoas na cidade, tem 30, 25 templos, todos fechados. Eu fui na cidade de Gales pregar, e nos dias que eu cheguei, haviam 3 igrejas, quando eu estava lá, em 2021. Uma anglicana, a igreja onde eu fui pregar foi fora, né? Foi tipo uma cruzada. Uma cruzada. Não, é diferente. Uma conferência. Uma conferência, foi uma conferência, mas foi fora do mim. E a terceira era uma Assembleia de Deus que tinha 2 irmãs. Só 2 irmãs mais velhas, e uma morreu. Quando morreu, a igreja, a Assembleia de Deus, entregou a igreja. Entregou, falou: quem quer assumir lá? Aí uma dessas 2 igrejas pegou. A igreja de Assembleia, bem bonita. E a prefeitura tinha uma data para o fim das igrejas na cidade. Cara, uma previsão. A prefeitura tinha uma previsão, eu não me lembro agora se é 2030 ou 2035. Por quê? Porque é tanto tempo sem se converter ninguém, que a prefeitura vai falando: então quando essa geração aqui terminar, acabam. Não tem mais igreja. Acabam as igrejas. Que coisa, né? E é uma preocupação até pro poder público, né? Exatamente, porque eles reconhecem, pastor Natan, eles são bem diferentes. Só para você ter uma ideia de como é interessante, na Inglaterra, toda igreja que tem os seus, lá tem um outro nome, que tem o seu CNPJ, todos os dízimos que entram ali e que são de um trabalhador comprovado, no fim do ano, a rainha devolve 20% para a igreja. Então, por exemplo, se entrou uma quantidade de dízimo na igreja, a rainha
dá mais 20%. Ela não cobra imposto. Uhum. Ela dá um valor a mais para dizer assim, olha, o trabalho de vocês é relevante, então eu quero ajudar. Por quê? Porque eles ainda, apesar de tudo isso, quando a gente fala da rainha, até a morte dela, né, no ano passado, ano retrasado, se não me engano, né, o ano passado, esse ano ela já não estava, ano passado acho que ela, em 2023 ela fez o sermão mais assistido, ou o dia mais assistido da TV britânica, é o sermão do dia 24 para 25 de dezembro, quando a rainha fala sobre Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Amém. Glória a Deus. Então para eles é impactante ainda, né? E ela, assim, apesar dessa tomada do mundo muçulmano lá, você vai ver, é algo assim impressionante, como que ainda tantas pessoas vão ouvir aquela senhora. Para ouvir. Para ouvir. É algo assim sagrado, 24 para 25. Pastor, e ainda mais que a gente pode aprender, esse esfriamento tem muito a ver também com a cultura do europeu, né? Como um todo, assim. Tem. Eu conheço, eu acho que tem. Mas o que eu já ouvi falar, assim, é um povo mais frio, um povo mais fechado. A prosperidade financeira, de certa forma, tenho tudo que eu quero, tenho tudo que eu preciso e tá bom. Essa falta de depender de Deus, talvez não é brasileiro, é muito crente também, né? É mais por causa da situação. Será que a gente passa mais perrengue? Não sei. Isso é relevante, de certa forma? Eu penso que sim, tem a ver, né, com a forma do europeu. O europeu, ele é mais tranquilo, mais... Parece que todos são fleumáticos, mas não são, né? Mas todos são bem. Assim, tem a ver, mas não é assim. Eu não penso que seja isso. O CERN, né? Eu creio que o esfriamento, o CERN não é essa parte deles, né? Eu penso que o CERN maior ali na Europa, assim, porque quando nós estudamos um pouquinho da história cultural do que aconteceu de uma forma geral, os avivamentos e o protestantismo trouxe prosperidade onde chegou. Por quê? Porque esses lugares onde o protestantismo chegou, princípios do reino de Deus foram estabelecidos. Então até hoje o inglês, ele é generoso, o inglês mesmo, sangue puro. Aquela galera que vai de imigrante muda, aí muda muito, né? Mas o inglês, o galês, ele é generoso, até hoje eles respeitam muito. Mesmo os que não estão na igreja, eles têm esses princípios. Por exemplo, em Gales, em muitos lugares, em diversos lugares, você vai num lugar comprar algo e você paga se você quiser, porque não tem ninguém. Inclusive no sítio, tem pessoas que tem lá que coloca pão, leite, tal, e deixa ali. Você vai, você compra e você coloca a sua moeda ali. Não tem câmera, não tem nada te filmando. Mas eles têm esse princípio e eles têm dificuldade de acreditar que alguém vai... que tenha corrupção. Eles têm dificuldade de acreditar. Nós aqui temos a dificuldade de acreditar que as pessoas são sérias. Fala, rapaz, será que essa pessoa é séria? Dá pra confiar. Será que dá pra confiar? Então eles têm essa... Só pegando um gancho sobre o que o pastor disse a respeito da questão de onde chega, vamos dizer assim, o avivamento, chega prosperidade, né? A mudança, do que a gente viu lá em Gales, né? Acompanhando a história, que muitos trabalhadores naquela época, né, trabalhavam nas mineradoras, e antes de chegar o avivamento ali, começar aquela questão de todo avivamento com Evan Roberts, não vou se dizer que se tinha miséria, mas era algo assim. Quais trabalhadores eles trabalhavam nas mineradoras, pegavam os seus salários e não chegavam em casa esses salários, eles ficavam dias e dias nas mineradoras. Quando pegavam os seus salários, ficavam lá nos pubs, né, nos bares, e dificilmente chegava em casa. A partir do momento que começa o avivamento, né, ali em Gales, começa então a mudança, né, dessa rota do que acontecia. Muitos bares, né, pubs,
tiveram que fechar. O efetivo policial diminuiu. Em muitos lugares zerou o efetivo policial devido a essa questão da chegada do avivamento e que muda totalmente uma história de vida, uma rotina de vida, um caminhar de vida. Em 1904, assim, com esse avivamento de Evan Roberts ali, em muitos lugares, a intensidade daquilo que Deus fez foi muito grande, né? Alguns acreditam que foi o maior avivamento, mas assim, bar, jogatina, a bebida alcoólica, né? Só para vocês terem uma ideia, esses avivamentos eles eram tão poderosos que em uma situação um homem procurou bebida alcoólica em uma cidade na Inglaterra, e ele foi em 2 ou 3 locais que ele poderia encontrar naturalmente. E aí no terceiro lugar ele ficou nervoso e falou: eu não acho o uísque aqui, eu não acho a bebida que eu quero aqui e tal. Aí o dono do bar falou para ele: meu irmão, fazem 100 anos que passou um homem aqui chamado John Wesley. Nossa. Nunca mais entrou bebida nessa cidade. Você é doido. Olha o poder de um avivamento, o poder daquilo que a gente fala quando Deus ele rasga os céus, invade uma atmosfera geográfica e acontece aquilo que nós oramos, né? Que venha o teu reino na terra. E a cultura do reino de Deus toma aquele ambiente. Então, se Deus envia isso sobre... Agora, pastor, como provoca isso? A gente já conhece. É orar, oração, é jejum, é renúncia. Mas é claro que assim, talvez hoje o que faltam são homens que estejam prontos, preparados, que estejam dispostos, com o coração totalmente rendido e dizendo: Senhor, nem que eu morra, mas eu quero ver acontecer, né, na minha cidade. Eu quero ver as pessoas como o Smith Wigglesworth, que ressuscitou 23 pessoas, passando em frente aos bares e de cavalo e ouvindo o grito das pessoas, porque a presença que ele carregava da glória de Deus fazia com que os pecadores dentro do bar se arrependessem, caíssem no chão, começassem a chorar, e ele parava o cavalo, voltava e começava um culto dentro do bar. E ali dentro do bar começava um avivamento, dentro de navio começava pela glória que ele carregava. Isso em muitos lugares, em muitas circunstâncias é falado sobre isso. E ele, Smith Wigglesworth, foi um que foi lá em 1904, sentou lá, ele já era um ministro, sentou em Gales lá no avivamento, e Deus falou: não preciso de você aqui, pode ir embora, aqui eu estou fazendo Rapaz. E aí ele sai dali e vai para outros lugares, né? Porque ele morre em 1947, se eu não me engano, né? Mas um homem assim que impactou a geração dele também. Que benção, que quanto aprendizado, hein? Que benção, pastor, ter o senhor aqui. Pastor, quando a gente olha ali um pouco para história do avivamento, né, como um todo. Uma vez eu ouvi uma ministração de um pastor que ele diz que Genebra, né, é uma cidade que ela foi construída por pessoas que vieram do avivamento, quando ela não existia ainda. Então ela foi construída da reforma. Da reforma, né? É um pouco antes. O pastor pode falar um pouquinho sobre Genebra? Genebra na verdade foi João Calvino, né? E tem mais 2 reformadores, Zwingli e mais um reformador que eu esqueci. Inclusive lá tem um muro da reforma, né? Mas quando fala assim que foi construída por causa na verdade foi construída por causa da reforma. Então, né? A reforma que fez a cidade é como se fosse assim, ó. Essa cidade aqui agora é de protestantes. Vocês estão morando aí, então vocês ficam aí. Porque pensa comigo no impacto. Martinho Lutero, ele não tinha o desejo nem de dividir a igreja. Ele foi até o Papa e acreditou que o Papa iria ouvi-lo. Falando: tá errado, nós não podemos viver isso. Ele acreditou mas ele pregava. Ele pregava com muita autoridade, muita graça e contra aquilo que estava ali sendo
E até entrando um pouquinho depois, eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre Martinho Lutero. Dentro do seguinte, desse romper, porque ele não queria sair da igreja Não, esse nunca foi o propósito dele. Só que quando ele está voltando do encontro com o Papa, o príncipe da Alemanha descobre que eles haviam preparado para matá-lo. E aí o príncipe da Alemanha rapta ele antes. Sim, e leva ele. Castelo. E aí dentro do castelo ele falou, vão te matar. Só que o príncipe gostava dele, eles gostavam, falavam, não podemos perder esse cara, né? E deixa ele ali por anos traduzindo ministério, traduzindo a Bíblia. Propósito. Aí você vê, ele traduz a Bíblia para o alemão bem na época que em Gutenberg, em 1495, é inventada a imprensa. Então a facilidade então aí Martinho Lutero... Foi um momento, né? Aquele... Foi um boom ali, né? Porque a reforma são várias pessoas juntas, né? Eu sempre costumo falar, cara, tem que ser algo muito de Deus, porque... Tem que ser. Fica 1.200 anos de 313, quando Constantino ali, o imperador romano, se junta com a igreja... Até 1200 tudo meio quieto. 1200 surgem os valdenses na França, mas são mortos alguns, então eles param com o movimento de reforma, né? Depois em 1300 vem John Hus. John Hus, na República Tcheca, tem uma conversão poderosa também dentro da igreja, né? Mas aí ele começa a pregar algo que era totalmente contrário àquilo ali. Então John Hus é morto em 1417. Antes de ser morto, ser colocado na fogueira e queimado, ele profetiza: vocês estão me matando, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar alguém maior do que eu. E 100 anos depois, quem que é que aparece? Em 1517, 31 de outubro, Martinho Lutero cola as 95 teses do castelo de Wittenberg, né? Lá a gente esteve lá na Alemanha, né? Algumas vezes. Então, assim, nesse período é um negócio tão tremendo, porque tem Savonarola. A história de Savonarola é mais forte que a de Martinho Lutero. As pessoas não conhecem o cara. Na Itália, era um padre, se converte. Lutero, na Alemanha, sozinho, ali se converte. Wycliffe, na Inglaterra. Zwingli, na Suíça. Calvino, na França, sem nenhum falar com o outro. Deus sopra a mesma coisa no coração de todos. Voltemos às Escrituras. Voltemos só a graça, só la fide, solo Cristo, solo Dio glória. Então, assim, isso não surgiu de nenhum homem. O próprio Deus, porque não tinha como. Se nós aqui, jovens, quiséssemos fazer um movimento com tanto de informação que a gente tem, a gente não conseguiria. Então o próprio Deus se moveu naquele e rompeu, porque foi tão forte que a Alemanha, como que você vai conseguir fazer isso? A Alemanha, pastor Natan, se dividiu. Antes de Lutero morrer, já era metade luterano e metade romanos, católicos romanos. Então como que você vai conseguir ganhar metade de um país para poder se não é algo e aí sobrenatural. Aí entra uma coisa que eu falo muito, eu acredito que política e religião ela tem que estar interligada. Se a gente pega a reforma protestante de Martinho Lutero, foi um momento, até eu pedi para o pastor explanar um pouquinho mais. Savonarola, você leu? Os feudais e... Savonarola, você leu sobre a história dele? Não. Totalmente envolvido com política. Só que assim, ele era um cara de uma graça poderosa, mas a França ia destruir a Itália, mas por causa da graça que esse cara carregava, e por ele ter rompido com o romanismo, ele consegue convencer o rei da França a falar: olha, o romanismo vai acabar, não adianta você destruir, já está tudo certo. Ele consegue ir até um lugar que a França está vindo ali para guerrear, e ele consegue convencer o cara a falar: volta para a França, que a Itália vai mudar. Envolvido com política. Sim. Envolveu a política. E até assim, o Martinho Lutero, ele teve apoio dos feudais, daquele período de que eles queriam ter independência, né? Não, isso em geral. A Roma cobrava altos juros. A Escócia com... impostos, né? A Escócia com Knox, todos eles queriam... Era muito difícil, né? Porque, queira ou não, o romanismo dominava o mundo, né?
Para você ter uma ideia aqui, nós... E até entra um pouco, porque no meu olhar, aquilo era um pouco do socialismo, algo voltado a isso, né? Eu não sei em que sentido você está falando. No sentido do altos impostos, de você não conseguir criar a própria atividade, você também, não... Também porque assim, a prosperidade, algumas coisas só se rompe depois disso, né? Uhum. Só se e aí só veio, acontece, porque junto com Martim Lutero veio a reforma. A reforma veio junto com os feudais, que queriam vender para o mundo todo, e ele era muito mais fechado. Era Roma e... exatamente. Foi uma libertação também, né? Foi uma libertação, sim, com certeza. Né? Agora, claro que assim, é importante a gente ver sempre do prisma que parte de algo que esse homem é em Deus primeiro. Sim. E não do que o homem é politicamente primeiro. Amém. Deus usa o cara político, mas ele precisa ser em Deus. Por exemplo, Savonarola, ele era um homem muito consagrado em Deus. Então ele consegue convencer um rei a não entrar e destruir a Itália. John Wesley, através de um clamor de oração, consegue também fazer com que a França desista de uma guerra contra a Inglaterra. Então, primeiro são homens em Deus. E claro que daí, por exemplo, se a gente pegar, Billy Graham foi conselheiro de todos os presidentes que passaram. Sim. Ele foi um conselheiro. Pergunta, e hoje no Brasil? Temos? Pastor Natan, você sabe que eu sou um cara assim que... Pega essa. É muito difícil. Aí falar de hoje do Brasil é luta, né? É luta. É que na verdade, se a gente for pegar o próprio Evangelho, você ser protestante hoje dentro de uma esfera, você é até visto com maus olhos, num olhar de preconceito. Certo. Sabe, eu sinto isso em muitos lugares. Eu vou me apresentar, falando, eu sou crente, sou evangélico, sabe? E eu vou além. Eu falo que por mais que eu tenha nascido e crescido na igreja, por muito tempo eu tinha vergonha. Eu era um jovem, tinha adolescente, eu tinha vergonha de falar, eu sou crente. Uau. E assim, é o preconceito, algo que você cria. Então assim, dentro disso, a religião, por muitas vezes, é olhada com um olhar assim, banal. Até as nossas redes sociais hoje, você entra na igreja, depois vamos falar da rede social do pastor. Que coisa linda, que trabalho maravilhoso, que benção. Cara, vocês entrevistaram aqui o Lady Lord da rede social. Rapaz, que benção, que benção. Que benção, Deus tem abençoado muito lá. Amém. Então, quando você na rede social hoje, ao mesmo tempo que você vê lá críticas ou não, ele está pregando sobre o reino, tem uma relevância. Você pega lá, o David Leonardo vem com um vídeo, fala sobre Deus, ele é uma proposta de evangelho curta ali e tal, e fica nisso, é raso, nada que aprofunda, fala do evangelho. Ao mesmo tempo você passa, cai um meme lá, tirando sarro de um crente, tirando sarro de alguma coisa, sabe? Então, hoje eu vejo que nós temos uma responsabilidade muito grande como cristão, protestante, que tem princípios, tem valores, dentro disso que gera dificuldade política. Saber se expor e saber se posicionar. Se posicionar, sabe? É escândalo em cima de escândalo. O pastor... eu esqueci o nome. Gabriel, eu acho que tem um problema aí. Nossos políticos evangélicos realmente não deram exemplo. Começa daí. Nós tivemos uma classe que não deu um exemplo, né? Então, assim, em partes, Gabriel, eu penso que isso afeta. Em partes eu penso que isso afeta. Porém, se nós olharmos como o pastor Natan, voltando aqui, né, ao pastor Natan, a pergunta que ele fez, nós temos crido que por esse período aí, Deus vai fazer algo especial, levantar de novo, talvez algo parecido com 2015 ali, meio sem líder, para que algo aconteça, né? Para que a injustiça caia, para que Deus possa estabelecer. Porém, assim, essa parte que você está falando do evangélico ser ridicularizado em partes, infelizmente, Gabriel, cara, são tantas coisas, né, difíceis que acabam, são tantas coisas também. Por exemplo,
Estava falando com o pastor Alex, que é um amigo, sobre páginas que já são criadas para brincar e Degredir, né? Degredir. Faz um mal muito grande. E nós seguimos. Eu fugi, Natan. Pastor Natan, vai falar que você fica vendo essas coisas. Né? E algumas eu comecei e depois eu falei, manda uns 30 pra ele todo dia. Nós não seguimos, né? Um crente aranha. A gente acaba vendo crente aranha, né? Olha aí, crente aranha. Mas eu penso que essas coisas tinham que a gente precisava fazer muito mal, né, pro evangelho. Sim. Porque daí assim as pessoas que querem o evangelho, algumas começam a ter dúvida. Sim. Falar, cara, será que é isso? Né? Quando eu falo para as pessoas, olha, eu tenho 98% de amigos que eu construí, que eu fiz do Brasil afora. Pastor Alex passa em muitos desses lugares, né? Minas Gerais, São Paulo, lá, vamos pegar lá o Emerson Feitosa, Pastor Isaac, pessoal de Pedra Bonita, amigos que são amigos em comum, aqui na região toda, que são pessoas assim, são pastores, cara, homens de Deus, homens com homens sérios, homens que estão sofrendo pelo evangelho. O Alex está aqui, e as pessoas pegam um exemplo ruim. Elas pegam um exemplo ruim, e eu falo, cara, isso é muito triste. Comparações, né? Um exemplo ruim e querem te comparar, querem te colocar na mesma plataforma, no mesmo bolo ali. Bolo, exatamente. Assim, quando, na verdade, nós vivemos isso aí dia a dia, né? Sim. Comparações com certos nomes, vamos dizer, em evidência. Sim, infelizmente. No nosso cenário nacional, e não nomes que estão em nenhuma evidência com uma projeção boa, mas com uma certa projeção que há um preconceito, há um olhar de preconceito, e eu entendo até certo ponto que esse preconceito ele exista, mas de um ponto à frente esse preconceito é por questão também de um mau posicionamento, de certas coisas que, exato. Entendeu? Que os camaradas fazem, mas eles querem colocar, vamos dizer assim, os pastores, né, tudo do mesmo patamar, tudo do mesmo bolo, entendeu? E voltando, só falando a respeito da política, eu creio que o pastor ouviu muito isso entre a questão da religião e a política, o caminhar da religião e a política. Eu acho que o pastor ouviu muito isso também. O pastor já participou, tem um conhecimento político muito bom. Eu até gosto de conversar com o pastor Rodrigo sobre política. A gente sempre, né, em alguns momentos começar mas ao ouvir e saber, ele tem, né, o pastor Rodrigo tem um entendimento político até legal. Desde que eu nasci, carregando eleitor. Seu Chico Leite foi prefeito, né, em Itaúna do Sul, duas vezes foi vice-prefeito. Mas o olhar que o pastor Rodrigo também tem da política em um cenário nacional como um todo, mas a gente já conversou sobre isso, mas falando essa questão de religião e política. Às vezes eu ouvi isso, o pastor Rodrigo eu creio que ouviu também. Não mexe com isso não, você é pastor, não se envolve nisso não. Não se mistura com isso, ou aquela coisa ainda que tem muito resistente. Tem uma resistência da própria igreja, da própria igreja, do evangelho. Agora, nesse sentido, Gabriel, nós temos a total tranquilidade de nos envolver, de entender que nós temos que nos envolver, de entender que nós temos que influenciar, de entender que a igreja, né, tem que estar, a igreja tem que falar com as prudências necessárias, né? Que no nosso chamado maior somos chamados como sacerdotes. Amém. Mas é evidente que nós temos que incentivar a vocação, né? O pastor Luiz Hermínio sempre fala isso. O pastor Luiz Hermínio fala: meu irmão, tem muitas pessoas que Deus chamou para política. E chamou dentro da igreja, Deus chamou, ungiu aquela pessoa, deu um encargo e o cara vai ser político. E ele vai conseguir estar ali. É um exemplo clássico que a gente tem, o Nicolas, né? Sim. A graça que Deus deu para o menino é linda, né? Linda a graça que ele tem. É diferente de alguns. É diferente. Você vê uma unção. Para quem é cristão, você vê. Você vê com a idade dele. Agora, assim, o nosso papel precisa ser orar. Para que ele não se perca nesse caminho, né?
Amém. Não se perca nesse caminho, né? Ó, por exemplo, uma coisa muito interessante, você vê que essa questão da política ela é tão forte. Não sei se vocês sabem, o pastor Natan esteve lá na abadia de Westminster, embaixo, em Londres, abaixo do relógio Big Ben, ao lado da London Eye, roda gigante. A abadia de Westminster, que foi pastoreada por um dos maiores homens de Deus, Mark Lloyd Jones, entre outros. A pessoa só se torna rei ou rainha antes de ser rei ou rainha coroado. Ela é ungida na abadia, na igreja, na Inglaterra. Então esse novo rei, que era o príncipe Charles, ele teve que ir lá, descer na abadia, na igreja, ser consagrado a rei, para depois ele receber no meio de todos. Isso é uma tradição cristã poderosa. Por quê? Porque houveram homens que através da oração, do jejum e da pregação do evangelho transformaram a Inglaterra. Não tem como mudar isso, está lá, né? Por exemplo, cara, uma coisa poderosa agora lá na cidade ao lado de Londres, eu estive lá ministrando, Birmingham. Eles estão construindo, já deve ter terminado, o muro de 1 milhão de orações respondidas. Tudo para eles vira isso, tudo para eles vira história. Então eles pediram para pessoas que já tiveram uma oração respondida por Deus escrever num papel. E eles pegaram 1 milhão de tijolos, pastor Natan, e eles colocavam a oração da pessoa ali. Claro que se ele fosse pedir ia dar mais, mas rapidamente completou 1 milhão de orações respondidas. Olha aí, que beleza. E esse muro está lá, erguido é um monumento cristão, é um lugar que você vai. Se aqui no Brasil, por exemplo, já pensou se um prefeito de uma cidade igual Terra Boa, mas vamos levantar aqui um muro de 50 mil orações respondidas. Quantas irmãs, essas irmãs que vieram atrás, vieram antes da gente, quantos irmãos mais velhos, né, que nasceram aí na geração do pai do pastor Natan, até antes, falaria, eu preciso deixar aqui gravado no muro a história do meu filho que Deus trouxe a vida de volta. Nossa. Não é? São tantos milagres, né? A gente vê lá no Nordeste, lá, o pastor Alex eles têm uma graça especial, cura de cegos, cura de pessoas que não ouviam, como foi dito ontem, câncer, pessoas que estão sem andar há 2, 3 anos, curas extraordinárias. E isso é o Evangelho, é o poder de Deus. A diferença é que, mesmo lá com esse esfriamento, eles celebram. E aqui a gente não celebra. Né? Lá eles... Que coisa tremenda. Criam. Vamos fazer um muro. eu vejo assim, eu acho que por conta do catolicismo romano, o protestante ele tem uma dificuldade de criar algo simbólico. Entendi. Eu acredito que ele tem uma dificuldade. E eles criam, né? Particularmente eu tenho. Não, eles criam para tudo. Em todas as cidades, por exemplo, na entrada, às vezes, né? Né, pastor Natan? Na entrada da cidade eles criam, né? Em todos os lugares, em todas, nas casas. Nas casas, criam, e tal. E assim, eu acredito que seja um pouco cultural por conta disso. Sim. Porque nós cremos num Deus invisível, num Deus que não habita em um templo feito por homens. Mas eu entendo que é um propósito de estimular a fé. Tá aqui, Sim. ó. Esse Deus fez 1 milhão de milagres, ele vai realizar o meu. Em nome do Senhor Jesus. Que benção, que coisa maravilhosa. É um marco, né? É um marco. Um negócio tremendo. O pastor, entrando um pouquinho em teologia, que tá meio travado aqui, sabe? Sim. João Calvino, Armínio. Jacob Armínio. Hoje, a igreja protestante como um todo tem igrejas presbiteriana, batista tal, que é claramente nós carregamos essa marca, faz parte tal. Hoje a igreja protestante como um todo, por exemplo, Comunidade de Deus Vivo, a gente crê no Evangelho do Espírito Santo, tudo, mas não carrega uma bandeira, nós somos
tal. Vem de uma linhagem. Vem de Essa uma linhagem, teologia, né? essa teologia, sabe? Todos nós que somos de igrejas pentecostais, pendemos mais para a teologia de Jacob e Armínio. Porém, precisa ser aprofundada. E por quê? Porque tem coisas que a gente às vezes acha que Armínio cria, né? Se você estudar, Jacob e Armínio foi muito mais teórico que Calvino. Entendeu? Não estou falando que Calvino está errado. Sim. Mas Jacob e Armínio foi muito mais teórico. Inclusive eu posso indicar uma página que é do Arminiano Sincero, um amigo meu, que o cara é bom. O cara sabe o que faz, o que fala, né? Estudou demais a vida dos dois e tomou uma posição. E é livre, tanto faz. Sim, pode tomar, beleza, não se interfere em nada. Não interfere na fé. Mas, assim, as igrejas que vieram dessa área, elas por quê? Pela influência de A.W. Tozer, pela influência de William Seymour, da Rua Azusa, pela influência de John Wesley, todos eram arminianos. As igrejas mais reformadas, que conviveram menos com a parte de avivamento, que foi mais ali o avivamento de Jonathan Edwards, aí são mais calvinistas. Porém, isso eu nem vejo hoje eu vejo muito pouco essa... assim, tem muito na internet, né? Tem, na internet mas tem bastante essa disputa. Tem bastante, mas eu não vejo uma... Agora, assim, por exemplo, uma coisa simples, as pessoas falam, o arminiano crê no livre-arbítrio. O arminiano pode crer, mas Jacob Armínio não cria. Ele cria na livre agência. Mas é um assunto que daí leva bastante tempo a discussão. Como o Calvino também não cria em livre-arbítrio. Então eu estou dando só um exemplo. Sim. Às vezes, eu costumo dizer que o calvinista ele é mais calvinista do que o próprio João Calvino. E é verdade. É que assim, eu já tive a oportunidade de conversar com um calvinista raiz roxo, sabe? E bom, sabe muito, né? Sabe muito. Difícil de você... Isso, e aí você... Porque quem é algo assim... não, é muito forte. É muito forte. Eu lembro de uma experiência que eu me expus para o litoral viajar, e aí chegou um membro de uma igreja, aí eu falei, nós somos evangélicos. Notei assim, no conversar com ele e tal, Deus te abençoe, algo recíproco, né? Deus te abençoe, obrigado por tudo aí e tal. Você é evangélico? Não sou, tal. Não. E aí começamos a conversar e aí eu falei, não, eu sou presbiteriano renovado. Ele só olhou e falou, então vocês vivem com o Espírito Santo, sabe? Assim, algo assim. Aí eu falei, então tá bom. Na época eu não tinha não tenho conhecimento nenhum, Deus me livre, mas não tinha um conhecimento pra falar nada, né? Eu falei, não, eu creio. Aí eles já estão mais trabalhando o cessacionismo, né? Isso. Eu senti, de certa forma, uma arrogância, assim. Uma arrogância ali então você crê no Espírito Santo, assim, mas faz parte. Eu acredito que isso não deve nos dividir. Eu creio que, dependente de quem processa a sua fé, Jesus Cristo, seja no Deus vivo, nas presbiterianas, com certeza. No ministério do pastor, aonde tiver, Cristo, caminhar, onde tiver princípios, onde a Bíblia é considerada a inerrante palavra de Deus, é a autoridade maior da igreja, onde Cristo, né, é o centro de todas as coisas, onde o Espírito Santo é respeitado, né, e onde essa é a igreja, né? A igreja é o que a gente sempre fala, precisa ser bibliocêntrica, cristocêntrica. Essas duas coisas é a base para que a igreja seja protestante. Se a igreja não tem a Bíblia como regra máxima de autoridade, fala, olha, nós temos um livro paralelo, como algumas denominações aí, algumas revelações. A Bíblia está acima dos milagres, a Bíblia as Escrituras estão acima de todas as coisas. Pastor, entrando um pouco ali na rede social, o pastor faz hoje um trabalho, eu vejo como um ministério, até falei que o pastor Júlio estava aqui. Amém. Por quê? Existe o ministério da palavra, pregação, existe um ministério de conhecimento, o livro, e hoje no mundo onde o conteúdo, o entretenimento, a gente já falou sobre isso, cara,
é ruim a mensagem. A gente cai de cara, Natan, com um conteúdo desse. Sim. Conteúdo cristão, evangélico. Eu vejo aqui um pouco dos insights, dos livros. Eu vejo muita coisa que está acontecendo agora, Brasil, momento. E o pastor traz assim de uma forma, seja um devocional, seja um pensamento. Como Mais que é, leve, né? mais leve. Como que é esse processo, pastor? Fala pra nós. Como que começou também? Fala depois pra nós. Então, a rede social pra mim foi assim um pouco assim, foi surpresa, porque eu perdi um Instagram que tava meio misturado com política, e aí eles me tomaram. Sério? Uns 3 mil seguidores, 4 mil, tava feliz. Aí assim, eu comecei a pegar coisas que eu postava no Facebook há 12 anos, 10 anos, alguma coisa assim, algumas frases, e postar meio que sequencialmente, né? Só que eu particularmente tenho tido muita dificuldade por tempo de manter um foco. Eu não tenho assim quase conseguido manter um foco para criar conteúdo. Eu não tenho equipe. Sim. É só eu mesmo, eu não tenho ninguém que fala, vai fazer uma arte. Então assim, a minha rede social assim, ela é simples, né? Ela é simples. Eu não tenho trabalhado, eu gostaria de trabalhar mais avivamento, trabalhar mais isso aqui que é mais a minha vida. Sim. Né? Mas assim, a gente muitas pessoas são ajudadas. Isso assim é algo com certeza. Quantos testemunhos, quantas pessoas escrevem falando, olha, Deus usou essa palavra hoje. A gente sabe que isso não deveria ser assim não deve ser, né, um escape. Sim, porque às vezes o cara tá só vivendo desses insights aí, né? Sim. Aí é um escape, né? Eu vejo, é uma pescaria ali, ó. É uma pesca involuntária. Sim, porque tudo traz a reflexão eu tenho uma seguidora que ela é líder de um movimento carismático que tem mais de 300 mil seguidores. Ela me segue, eu sigo ela. Todos os dias ela tem lá uma seguidora, tem ela no movimento carismático católico, ela tem mais de 1.000 pessoas ao vivo lá, e ela tá direto com as minhas frases. Então, sim, de alguma forma, tem coisas da gente que vai sendo liberadas. Sim, mas vão sendo liberadas, né? Sim, mas é Bíblia, princípios. Exato. Então, assim, de alguma forma você atinge todas as classes, né? Você atinge classe artística. Eu já tive situação que eu fiquei até impressionado, assim, de vir seguidor Magno Malta. Eu falei, cara, que loucura. O senador Magno Malta vim seguir ali. Que benção. Né? A irmã do Neymar, né? Depois ela saiu, mas ela me seguiu um tempo ali. Eu acho que alguma coisa, talvez. Alguma coisa caiu. Ou talvez também a pessoa faz um limpa. Sim. Na verdade é uma coisa que esses dias mesmo na minha mente, olhando, eu falei, acho que eu tenho tantos seguidores no Instagram. Aí um dia lá, acho que eu tava numa consulta, esperando para uma consulta médica, olhando, falei, deixa eu entrar aqui. Você diminuiu. Diminui, pastor. O pessoal vai fazer limpa, alguns abandonam, né? E até porque, por exemplo, no meu caso eu não tenho uma sequência de postagem. Aí vai embora, o pessoal vai embora. O pessoal vai embora. Essa é a questão, né? Precisa manter. Isso, outras coisas, por exemplo, que me cobraram muito. Muitos souberam que eu fui pra Europa. Cadê suas fotos? Cadê as fotos? Até eu fiquei bravo. Cadê os stories? Cadê? Não fez uma foto, eu falei, o que esse abençoado tá fazendo aqui? Enquanto outros faziam, né? Nós tínhamos lá um irmão que ficava o tempo todo assim, filmando e tal. E ele eu já tranquilo demais. Muito minha esposa pega muito no meu pé em relação a isso. Às vezes viagens, lugares, vamos fazer uma foto. Porque é bom, é importante, necessário, né? Mas eu não tenho essa. E aí eu percebi que pelo meu Instagram, eu falei, nossa, diminuiu. Mas até conversando com o pastor Júlio, um dia também, nós lá, acho que voltando da viagem, falando sobre isso, a questão de você ter o foco e todos os dias você ter algo. Recorrência, né? Recorrência. O Instagram chamar trabalha com o algoritmo, né? O algoritmo ele só trabalha dessa forma. Eu, por exemplo, às vezes o meu algoritmo vai lá embaixo porque eu fico 4, 5 dias
fora, ou eu não posto nada porque você está envolvido com outras coisas. Aí o algoritmo abaixa e você funciona assim mesmo. Mas legal. Né? Mas a rede social, né, bem usada, bem utilizada, né? A gente tem, por exemplo, hoje muitas pessoas que, através da rede social, conheceram a missão no Nordeste, né, pastor Alex? Sim. E que não poderiam conhecer de outra forma. Sim. Pessoas que só pela rede social abençoam a missão, porque... E você que está nos assistindo, já siga lá, né? Missão Vida no Sertão. Missão Vida no Sertão. Missão Vida no Sertão. Oficial. E se quiser seguir, né, vou fazer o marketing também, @Rodrigo Leite Off. Né? Off é de oficial, eu não gosto desse off. Colocaram lá, deixei. Tá certo, não, mas tem que ter. O pastor hoje tem uma relevância e pode surgir muitos... pessoa usa imagem, usa alguma coisa, então é importante ter esse... E a plágio, pastor? Das suas frases? A plágio é uma luta, porque quando você decide não fazer, e dar eu já cometi erros, tipo assim, de não saber, às vezes, de quem era a frase e ter desejo de postar. Hoje eu tenho conseguido, assim, em poucos casos, porque é desconhecido mesmo, mas é muita gente, né? Gente grande. André Valadão, esses dias, postou uma frase lá minha que me deu vergonha, porque já faz... Eu acho que a frase foi uma das primeiras frases, assim, de inspiração. Aquela frase trouxe uns 7, 8 mil seguidores e é mais de 10 anos. Esses dias ele postou e ele não marca ninguém. Né? Camila Vieira, a mulher do Paulo Vieira também, né? Um dia nós estávamos na Espanha e Deus me deu uma palavra de mesa, assim, que foi algo muito forte. Deus ministrou. E na hora eu falei, irmãos, eu preciso escrever isso aqui. Escrevi e deixei, pastor. Eu postei depois. Rapaz, eu acho que também veio em torno de 5 mil a 6 mil seguidores. Aquela frase que fica um mês rodando. Daqui a pouco tá lá no negócio dela, escrito embaixo, Camila Vieira. Aí o pessoal da Espanha entrou e falou assim, essa frase não é sua não, senhora. Aí ela, não, mas é porque não tem problema. Isso acontece bastante, né? Agora o Júlio, por exemplo, já é outro caso, porque o Júlio, coitado, como é que ele vai com 2 milhões de seguidores, como é que vai controlar isso aí, né? Tem mais. 2.100, eu acho. 2 e pouco. Passou já de 2 milhões. Passou já de 2 milhões. Não, 2.100. 2.100. É muito. Então ele não tem como controlar mais isso. E ele sim, o trabalho dele na rede social a ser muito forte, né? A gente está caminhando. Eu acho que precisa haver um investimento maior, sinceramente. Eu acho que precisa haver, sim. É importantíssimo, né? Às vezes falta... Não sei o que falta, não, mas... O pastor Natan aí junto com a gente agora. O Thiago vai nos orientar o que falta. Homem. Isso aí. Isso demais. Mas que bênção, pastor, neste momento, né? Amém. Que nós tivemos aqui de conhecimento, né? O pastor explanar um pouco sobre a história dos avivamentos, a história da igreja. Eu creio que vai ter expedição esse ano, né? A gente quer fazer em setembro, outubro. Será que essa vai ser a melhor turma? Tem que ser um pouco melhor. Tem que selecionar um pouco mais, né, pastor? Tem que selecionar. Os pastores aí de Terra Boa tá excluído. É muito legal a parte assim, cara, que, por exemplo, quando a gente faz o desafio para a expedição, a nossa expedição, cada um paga a sua. Então nós não cobramos um valor a mais para mim ir. Eu pago a mim, tem que pagar do irmão lá, né? Então assim, essa parte assim, às vezes você convida, desafia pessoas que têm condições financeiras e elas não vão. E às vezes pessoas que têm pouco faz um esforço. Eu já vi um cara vender o brócolis, o pastor Alex, vendeu não sei quantos mil doce na rua. Brownie? Brownie? Não foi brownie não. Esse é o brócolis, foi em outra expedição. Ele vendeu não sei quantos mil doce, não sei, Vilmar. Se eu não me engano foi Canudo, alguma coisa assim. E conseguiu, deu certo. Que mesmo. Ô pastor, até pra gente poder divulgar e utilizar. Se o pastor quiser falar um pouquinho dessa expedição,
A expedição é um propósito de levar irmãos pastores, missionários, ou que não sejam também, mas que tenham um amor por Jesus, para conhecer locais históricos da história da igreja, né? E locais onde houveram os grandes avivamentos da Europa. Alguns locais, não dá para ir em todos, né? Com o propósito de chegar a Auschwitz, onde aconteceu o Holocausto dos judeus, né? A expedição ela é feita entre 9 a 10 dias, são 2 dias de viagem, né? E o propósito nosso é que essas pessoas, tanto elas recebam nos seus corações um batismo missionário, o entendimento do que é a igreja na Europa, né? Como elas recebam, como elas também conheçam um pouco do que foi a história da igreja. Então o propósito da expedição é esse, é levar pastores que entendam, que eles possam voltar com essa visão clara da importância do avivamento, da importância da reforma, dos homens. Eu estava, por exemplo, falando lá, quando nós estávamos entrando em Londres, de John Wycliffe, um dos primeiros reformadores, que foi julgado, né? E a igreja romana o excomungou, e depois de morto saiu a sentença dele. Quando saiu a sentença dele, desenterraram o corpo dele. Ele foi o primeiro tradutor da Bíblia em inglês. Vocês já ouviram falar da Bíblia Wycliffe? Desenterraram o corpo dele, queimaram o corpo dele e tacaram num rio em Londres. Então esses homens, eles entregaram a vida. Eles não entregaram igual a gente às vezes canta: eu estou gastando a minha vida por amor e tal. Mas a gente não está gastando quase nada, né? Eles realmente foram até as últimas consequências. E ele deixou um discípulo, William Tyndale, que depois foi queimado na fogueira. E o que foi dito por Tertuliano na época do início da igreja de Cristo, Tertuliano ali, um dos bispos, foi: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então esses homens que morreram na reforma, pagaram um preço. Eles também, de alguma forma, é a semente, né? É uma semente que cai na terra. E a Bíblia fala que se a semente cair e morrer, e não morrer, ela não produz frutos. Mas esses homens, quando eles entregam a vida, parece que algo mais poderoso vem para fora do Evangelho. Porque depois disso sempre acontece, como por exemplo John Hus. John Hus é queimado na República Tcheca. Ele deixa 300 mil seguidores. Desses 300 mil seguidores sai o avivamento moraviano. Do avivamento moraviano é que toca John Wesley. Então é uma semente de fogo, né? É uma semente de fogo. E a expedição nos apresenta tudo isso. A expedição tem esse propósito. E é um valor assim irrisório, porque a gente conversa com pessoas. Eu fui pro Chile, gastei 14 mil. Eu falei, na nossa expedição é por aí, 12, 13 mil reais. Fui pra Argentina. É um investimento. Assim, é um investimento, se for ver, irrisório, pelo que a gente vive, né, pastor Natan? Só não pode se empolgar. Aí os irmãos se empolgam, me empolguei no final, bolsa. A fatura chegou em janeiro. Quer comprar uma bolsa, quer comprar um perfume mais bonito, né? Mas eu voltei com essa visão muito queimando, o coração queimando sobre a questão da missão. Conhecia um pouco a respeito da história da igreja, mas muito que a gente ouviu falar lá sobre a dívida hoje da igreja brasileira com a Europa. Nós vamos até enviar o Gustavo para lá. Amém. Amém. Nem que tiver que vender coxinha, pão de queijo, né, Gustavo? Vender croissant. O Gustavo, hoje ele vai arrumar jeito de comer croissant. O homem gostou do croissant, hein? Amanhã acho que você vai para Maringá amanhã cedo. Se eu tivesse condição, eu ia para Maringá, saindo daqui já comprar aquele croissant. Olha, lá em Arapu. Tô pagando. Vai também. O pastor, você comentou agora sobre o preço da reforma, né, do avivamento. Eu vi uma história uma vez que o Billy Graham, ele foi convertido através de um sapateiro. É verdade. Então, e aí a mensagem do pregador, me recordo muito bem, que ele falava, não importa para quem você vai pregar, porque esse sapateiro parece que se converteu de uma forma bem
E ele ganhou só o Billy Graham, né? Só o Billy Graham. Foi algo assim que, através da vida dele, daquele sapateiro que pregou, que falou do evangelho para uma pessoa. E essa pessoa ganhou. Ele tinha um chamado, o maior evangelista do cristianismo do século XX, né? Foi o Billy Graham entrando no século XXI. Ele junto com o Reinhard Bonnke foram os grandes. Cara, e Billy Graham é algo que me toca muito. Semana passada até passei uma ministração do pastor Natan. Um sermão simples. Cara, mas aquilo queima a alma. Cristocêntrico. É maravilhoso. Pureza total. Eu tive numa igreja em por mais que seja antigo, é muito atual. É o mais atual. É perfeito. Perfeito. Porque às vezes você tem que ministrar, você tem que fazer uma coisa. Poxa, às vezes você quer montar algo diferente, você quer trazer. Cara, Deus operou no simples. Então, o avivamento, o ministério, eu acho que é um soprar do Espírito Santo, eu acho que é um mover que acontece. E quando ele tiver que acontecer, pastor, ele vai acontecer de forma... O pastor Rodrigo Andrade foi nosso pastor em Campina. E ele contava um testemunho que ele evangelizou uma pessoa, assim, a pessoa ia até a igreja, ele falou o sermão, fez um sermão para ela do sermão da montanha, quem é Jesus e tal, e pregou e fez o apelo: você aceita Jesus? E todo um contexto, indo na casa da pessoa, o discípulo falou: não aceito. E aí, determinado dia, essa pessoa ligou para ele chorando, falou: pastor, eu estava aqui orando e liguei a TV e através da TV alguém fez o convite para mim aceitar Jesus, e aquilo queimou no meu coração. Foi aquele momento, eu tô te ligando para te agradecer, porque foi algo que foi construído que chegou nesse momento, porque foi dentro de mim ardia, sabe? E é algo muito lindo, eu acho isso. Sim. Porque o mover, o evangelismo, esse aceitar a Cristo, aquilo que a gente conversou no começo, a nossa mente cair em si, é o Espírito Santo, é algo que não é o homem, não é o homem. É uma graça, né? É uma graça que nos alcança mesmo, né? Algo poderoso. Algo maravilhoso. Mas é isso aí, nós vamos encerrar esse episódio e quero agradecer, né, o pastor Rodrigo, junto conosco, parceiro, companheiro, mas eu acho general, eu acredito que tem conteúdo aí pra gente trazer mais vezes, hein? Mais vezes, tem muito fazer conteúdo. Um segundo episódio aí. O general é forte, o general patente ele recebeu essa patente na expedição. Sim, nós é sair de major para general. De major para general. Mas eu estou à disposição, irmãos, a gente está bem próximo, né? Sim. Então, estou à disposição de vocês. Floresta é logo ali. Quem sabe na próxima, Gustavo, ele traz um... Não, mas ele traz um croissant. Ué. Não é verdade, Gu? Não, já de iniciar ali, já conversei com ele já. Pra você não vir aqui não trazer, rapaz. Aí é uma benção. Tem que arrumar um coração dos meninos da semana. Vai ser desejo de graça. Mas eu que agradeço, gente. Estou à disposição de vocês. Deus abençoe o podcast Deus Vivo, todos vocês, e sempre à disposição, né, para a gente compartilhar aí as coisas do Senhor. Glória a Deus. Amém. Você que está nos assistindo, ou que irá nos assistir, irá nos acompanhar. Mais uma vez pedimos, né, que divulgue, compartilhe esse podcast, esse episódio. Vai sair os cortes aí, né, também, mas que você possa divulgar para que nós possamos aí alcançar. É um projeto que nós não visamos querermos nos aparecer, mas que Cristo apareça através de nós, deste momento, tá? Então, que Deus abençoe a tua vida. Gustavo, Gabriel, façam suas considerações, seus agradecimentos por este episódio tão riquíssimo que nós tivemos aqui hoje. Agradeço, pessoal, o presente de todos, foi maravilhoso. Eu mesmo fiquei maravilhado com tantas histórias contadas, tantos nomes citados. Deus agindo aqui, Deus agindo na vida de vocês, foi maravilhoso. Pastor Rodrigo, homem de Deus, homem de fé, foi bênção. Amém. E com Deus abençoe a vida de vocês imensamente, em nome de Jesus. Gabriel? Amém. Eu, enquanto o pastor falava e contando as histórias, eu ia ficando arrepiado aqui é sério. Porque, assim, é algo que arde no coração, é almas, é vida,
é ver vidas transformadas, pessoas transformadas. E se você, assim como eu, ama pessoas, acredita no Evangelho, vai gerar cortes, vai ter momentos onde você pode usar a tua fé. Talvez você fala, eu não consigo ajudar a minha igreja, eu não sei fazer nada, mas você clicar lá e enviar esse vídeo para alguém, você pode estar usando um ministério, você está divulgando a palavra de Deus. Sim. Então, usa esse momento, pega esse corte, pega esse pequeno relato, para que seja a fim de exercitar a fé de alguém, trazer uma palavra de paz, e eu tenho certeza que vai ser benção. Pastor Rodrigo, muito obrigado, que Deus te abençoe, foi um prazer te conhecer, já virei teu fã, já segui nas redes sociais, fã, agora fã de carteirinha, vou ver se Deus me abençoa também com o alvará de uns 15 dias, né, Natan? Aí eu vou lançar a mentoria. Alvará de 15 dias, e quem sabe um dia a gente consegue. Esse alvará de soltura da esposa aí, ela tem que mas tem que ser diferente, tem que levar a esposa também. Mas primeiro, eu acho que primeiro é mais fácil ir assim, né? Sim, depois aí você isso. já tem um caminho. Aí você fala, amor, depois a gente vai, só nós, vamos em Paris. Porque assim também, até voltando, né, falando do assunto, a expedição, como falou, não 10 dias. É bem puxado. É puxado. Pra mulher, assim, tem que ter o pique. Porque tem que se trocar rápido, tem que cumprir horário, Então, uma mulher, assim, ela precisa ir. Uma outra solteira. Um mochilão, quase um mochilão. É uma viagem mochileira. Perfeito, nesse sentido. Mochilão. Tá certo. Pastor Rodrigo, obrigado. Amém. Deus abençoe. Pastor Alex, prazer. Agradecer ao nosso técnico, Thiago. Thiago é um cara muito dedicado, Pastor Rodrigo. Sempre tá aqui, regula o nosso áudio, ajusta nosso ângulo aqui, deixa nós bonitão, coloca um filtro ali. Pensa num cara abençoado. Não é muito benção. Não, depois do que fez. Não. Mas assim, não faz milagre também, né? Aí tá certo. Gente, muito obrigado. Você que acompanhou, que participou com nós desse podcast. E deixa Deus te usar. Dê seu like, compartilhe. Amém? Deus abençoe. Show. Valeu, Deus. Até mais, pessoal.